Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos aprendendo aqui em Atos 10. Este encontro entre Pedro e Cornélio. E nós estamos naquele ponto em que Pedro já estava na casa de Cornélio, toda a casa tomada pela presença, além da família de Cornélio, lógico, ele também os seus vizinhos estavam ali ansiosos para ouvir o que o apóstolo tinha para lhes falar. E Pedro não foi precipitado. Pedro tinha uma motivação especial naquela visita. Antes de falar desta motivação, é interessante ver que, além de o anjo ter falado para Cornélio, na sua oração particular, ter ordenado que mandasse mensageiros à casa onde Pedro estava hospedado e o chamasse para vir até a casa de Cornélio. Além de toda esta informação, é interessante olhar nos detalhes, porque Pedro pergunta: por que me chamaste aqui? Qual é a razão de você ter mandado mensageiros para me trazer até aqui? Aí então ele começa a relatar que há 4 dias eu estava orando e apresentou-se diante de mim um varão, claro, um anjo com vestes resplandecentes, isto é, vestes brancas ou gloriosas. E este anjo deu para mim a ordem. Ele, enviado por Deus, me falou que eu mandasse mensageiros até o local onde você estava hospedado e viesse aqui. Mas é interessante que o anjo fala de um detalhe que, aliás, a gente já aprendeu ontem, mas é boa esta reprise. O anjo disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, e não só as tuas orações estão em memória diante de Deus, isto é, Deus não esqueceu das tuas orações, e Ele não esqueceu também das suas esmolas. Que lição, né? Às vezes nos gabamos, embora não se deve fazer isso, nos gabamos de dizer: eu tenho uma vida de oração. Tudo bem, que bênção ter uma vida de oração.
Mas você já ouviu alguém dizer: eu tenho uma vida de esmolas, de ofertas aos pobres. Eu tenho uma ação fraternal. Eu estou sempre ajudando alguém como nós somos relapsos em relação às pessoas carentes. Lembrem, os apóstolos, eles eram tão zelosos nesta área que ali em Gálatas, quando Pedro e Paulo tiveram aquele pequeno atrito doutrinário e então, sem complicação nenhuma a mais, um disse para o outro, aliás, Paulo disse: tudo bem, então você vai para a circuncisão e eu para a incircuncisão. Isto é, Paulo, os apóstolos, não misturavam graça e lei, porque hoje há aquela tendência de misturar lei e graça. Lembrem, lá em João, capítulo 1, João foi claro. Ele disse que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. E a gente percebe no cenário apostólico esta distinção entre lei e graça. Mas hoje se percebe uma mistura. Se diz que eu estou embaixo da graça, só que tem que dar dízimo. Se você não der, não. Alguns até usam a expressão: se você não pagar o dízimo, você está roubando de Deus. Isto é, a pessoa vai na igreja, vai cultuar a Deus para ser abençoado e ele recebe a maldição. Ele recebe essa alcunha tão pejorativa de ladrão. Você está roubando de Deus. Os apóstolos não misturavam as coisas. Então, lá em Gálatas, terminando o atrito entre os dois, Pedro e Paulo, Paulo disse: você vai atingir a sua área da incircuncisão, eu fico. Aliás, da circuncisão, eu fico com a incircuncisão. Isto é, Paulo pregava a graça pura, a graça perfeita. É lógico que Pedro também aprendeu depois e entrou também nesta mesma linha doutrinária, esta mesma linha do Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse para Pedro só uma coisa: não esqueça dos pobres. Ele estava, como que a dizer, não importa se você vai se firmar numa área doutrinária ou na outra, se é na circuncisão ou na incircuncisão. Só uma coisa: não esqueça dos pobres. Então, a lição de hoje, a lição aqui neste encontro, Pedro e Cornélio, o que o anjo
disse para Cornélio é algo que nós devemos nos interessar. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Elas estão, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus não esqueceu de nenhuma delas. Concluindo, vamos orar, orar e orar, mas vamos ajudar os pobres. Não importa a quantia, não importa, não vamos ficar lamentando, eu estou precisando de ajuda, como que eu vou ajudar os outros? Isto é avareza. Vamos aprender na palavra do Senhor a praticar certas coisas, certas lições que nós temos ignorado. A gente continua ainda nos vídeos posteriores, nos alimentando deste encontro magnífico de Pedro com Cornélio. Amém e amém.